Olá pessoal, mais uma vez aqui fazer esse vídeo aqui, já um vídeo resumido, tá? Porque demora muito para fazer toda a etapa de desmontar o Xbox, desmontar tudo. Veja só, esse Xbox aqui, ele estava dando aquele erro E79, tá? Esse erro geralmente se diz que pode ser problema de chipset ou problema da memória. Ter que gravar a memória novamente dele, tá? Mas em todos os casos eu decidi fazer um teste com ele usando o soprador térmico. Eu desmontei, tirei ele, tirei a placa, tirei o dissipador, tá? Tirei tudo, essas peças aqui de cima, o cooler, tudo certinho e dei uma aquecida na placa dele com um soprador térmico, tá? O soprador que eu utilizei é um desse daqui, tá? Uma média aí, deixei ele aquecer bem, tá? Até na hora que eu peguei aqui, molhei a ponta do dedo, coloquei aqui no processador dele, deu saiu um pouquinho de borbulhinha, né? Como se tá quente, né? Vamos dizer assim. Porque o erro que tá dando podia ser isso aqui ou o chipset. Porque esse aparelho, eu vou resumir aqui um detalhe, que é o seguinte: ele aquece muito, fora do comum. Isso desde os Xbox, aquele branco, né, aquele antigo, a esse aqui, o Slim, né, que esse aqui também é um Slim, mas tem aquele Super Slim. Então todos os defeitos são semelhantes. Há problema de aquecimento, rebelingue fazer no processador, né, como se diz. Tem que tirar, resaldar todo o processador de novo. Então eu decidi fazer isso daí. Aí, conclusão, eu fiz uma rápida modificação no cooler, tá? Eu estou colocando essa placa aqui, ó, stop down, tá? Aqui ela entra 12 volts e você regula, ela cai até para 1 volt se você quiser, tá? Existem outras placas menores. Essa aqui, na verdade, é a que eu tinha aqui de estoque. Eu falei, vou pôr essa mesmo, mas tem umas plaquezinhas mais simples, tá? Não precisa ser bem essa, mas você pode estar utilizando para você dobrar a velocidade do cooler aqui, que ele fica girando lento. Então você está jogando, aquilo aquece. Então você pode dar uma melhorada fazendo isso. O que você vai fazer aqui? Eu vou dar o macete aqui, ó. No meu caso, eu estou usando esse término retrátil, né, que eu estou colocando aqui agora, para evitar o uso de fita isolante, porque fica muito gambiarra no fita isolante, né? Então o que você vai fazer? Aqui está o plug do cooler, você vai soltar esse fio azul. Só o azul ele já começa a ficar bem acelerado quando você faz isso, tá? Você ligando o videogame sem esse fio azul estar conectado, ele já acelera o cooler no máximo, tá? Só que aí o barulho é muito alto, vai ficar irritante o barulho, tá? Então aqui eu vou isolar ele aqui, tá? Eu vou isolar ele e coloquei agora aqui essa ligação, como você está vendo, é muito simples, ó. Aqui, ó, a alimentação que ia para o cooler, que é os 12 volts, eu tirei, tá entrando aqui na plaquinha stop down, que é a entrada, o in, né, aqui o outro saída, output, né, saída. Então saída vai voltar para o cooler, tá? Voltar para o cooler, tá? Então vamos fazer um teste aqui, um teste rápido aqui. Eu já vou colocar isso aqui só para isolar, tá? Vou usar aqui o soprador aqui só para poder esquentar. Para isolar aqui, ó. Isso aqui deixa eu isolar bem para não ficar... Ficou meio aparecendo aqui ainda. Então eu vou isolar aqui. Esse fio eu não vou utilizar mais. Tá? Esse fio eu não vou utilizar, tá? Ele vai ficar aqui desligado. Então vamos dar aqui. Porque usando assim, ó, ele fica serviço
mais organizado, né? Sem fita isolante, tá? Você pode estar comprando, né, esse termo retrátil em qualquer loja ou até mesmo na internet, tá? Fica um servicinho mais caprichado, né? E agora, o que eu vou fazer? Como essa placa aqui é grande, se você for comprar, você entra no Mercado Livre aí, outro site, aí você vai achar menorzinha, não precisa ser, essa aqui é de 5 amperes. Você pode achar de 2 amperes aí, é o máximo que um cooler desse pode consumir, é 1 amperes, né? Então você pode estar adaptando ela aqui do lado, como ela é pequenininha, ela vai caber por aqui, por perto. Essa aqui, eu vou ter que pôr ele aqui, ó, né? Eu vou ter que pôr ele aqui no cantinho, tá? É o lugar ideal, eu vou colar ele aqui nesse local, tá? Eu vou usar aqui, ó, né, fita dupla face, tá? Eu vou colar ela com fita dupla face, que é o único jeito que eu vou ter, tá? Ó, vou colocar aqui uns pedaços de fita dupla face para também já isolar ela de dar curto, né? Ou se você não tem muita prática, você tem que ter cuidado para evitar curtos, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó, na minha, tá? Aqui eu vou deixar ela aqui, vou pôr mais uma camada, ela vai ficar aqui embaixo, tá? Então eu vou só mostrar aqui rapidamente, porque o tempo passa, né? Você sabe que esses tipos de defeito nesses aparelhos já é ocasional mesmo, tá? Já é ocasional. É para o aparelho não durar muito tempo, tá? Isso aí é a indústria, né? A indústria precisa estar vendendo, então eles vão fazer um aparelho que, pô, meu, com um determinado tempo vai desgastar, porque devido ao aquecimento que é muito alto, tá? Isso aí já é de propósito mesmo. Tanto é que até essas televisão de LCD também, os processadores, né? Tem que ter uma boa dissipação de calor, senão vai ter problema. Brevemente nós vamos ter um probleminha aí de superaquecimento. Vamos ver se aqui vai dar certinho, para não ficar pegando. Ó, esse aqui eu vou colocar ele aqui do lado. E eu vou dar um detalhe para você também aí, ó. Isso aqui é uma precaução que você vai fazer também no seu. Mesmo que o seu não deu defeito da luz vermelha, o ideal é você já se desempenhar e fazer logo antes que aconteça, tá, pessoal? Porque isso aí, logo que se não deu, vai dar. Isso aí você pode escrever, tá? Deixa eu ver se ele não vai. Aqui tem essa proteção aqui, ó, do cooler. Eu vou medir direitinho aqui, onde que vai ficar. Fica de olho aqui para não dar curto, viu? Fica de olho. Então eu vou colocar aqui fita. Bom, espero que seja isso aqui. Deixa eu ver se vai fechar. Eu soltei o cooler para ficar mais fácil. É isso aí. Então, ó, eu já mostrei para vocês aqui. Eu vou fixar o cooler aqui. Esse aparelho estava dando a luz vermelha, né? Tá tudo vermelho aí. A imagem nem aparecia, tá? Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui só para mostrar para vocês que o procedimento que eu fiz deu certo, tá? Pronto.
Então, ó, você me entendeu aqui, né? Ó, soltei, o amarelo permanece, tá? O amarelo você pode deixar no lugar. Você só vai usar aqui, ó, a alimentação, que é pro cooler, você vai cortar, pôr na entrada aqui da placa, stop down, tá? Entrada e saída você vai jogar pro cooler, que seria o retorno, né? Então, ó, como você pode estar vendo aqui, ó, vou ligar aqui, tá? Agora vou... E a plaquinha aí, ela não é cara, é barato, tá, pessoal? Ela é barato. Você paga aí em torno de 15 reais essa plaquinha aí. E eu vou te mostrar um outro detalhe, depois eu vou passar aqui os fios, ó, que eu peguei, que eu também coloquei esse termo retrátil aqui para não ficar, tá? Então deixa eu já... Um lampinho mais de acordo, né? Tá? Ok. Vamos ver? Aí. Tá? Então, conclusão aqui. Ó, aqui eu posso regular, eu já devia ter regulado, né? Eu vou retirar aqui, vou desligar. Ok. Essa fita ela gruda, tá, pessoal? Ela é uma fita 3M, ela é violenta. Ainda bem que não grudou muito. Deixa eu já... Não deu tempo de secar. Quando ela seca, ela é terrível. Ela gruda de um jeito que... Deixa eu pôr outra aqui, que eu estou usando eu estou usando duas duplas aqui para poder ficar mais alto, para nenhum pino desse encostar na carcaça. Mas aí você pode fazer de outra forma, você já tem experiência aí. Isso aqui é uma base de tudo que eu estou fazendo, tá? É só um detalhe para você prestar atenção. Agora aqui, ó, eu vou dar uma colada nisso aqui, que eu acho que meio... Vamos pôr aqui de novo. Ó. Tá? Eu vou aumentar aqui a velocidade. Esse meu aqui, ele tem regulagem de amperagem também. Ó. Eu vou deixar aqui, ó. Ó. Eu não sei se dá pra pegar o barulho, né? Quer ver? Aí, desliguei aqui, ó. Ó o barulho do cooler. Aqui eu estou aumentando. Porque ele original, ele roda muito devagar, né? Então você está jogando, ele parece uma frigideira mesmo, quente demais. Isso vai danificar seu aparelho. Então, mesmo que seu aparelho está funcionando, já faz essa modificação. É preventiva, já dá uma preventiva dele de acontecer esse problema de aquecimento aí, não só de aquecimento, dá a luz vermelha, o pessoal fala a luz da morte, né? No outro todo mundo falava aí RL, as 3 luzes RL, que acendia as 3 vermelhas, tá? Então já faz no seu, ó, tá? Então aqui eu posso regular a voltagem aqui, ó, a velocidade, ó. Não sei se vocês estão escutando barulho, ó. Tô pondo no máximo aqui, ó. Tá? Mas no caso eu não vou deixar assim não.
Ó. Vendo? Então eu vou diminuir. Mas não vou deixar igual o original, tá entendendo? Aqui. Ele é muito menos do que isso daqui. Então, vou deixar assim, ó. Tá? Ideal. Tá? Agora deixa eu desligar aqui. Eu vou te mostrar outro detalhe. E já que você vai fazer isso, um outro detalhe eu vou te mostrar também. É interessante, o chipset. Tá? O chipset também aquece muito, tá? Principalmente quem fez o desbloqueamento, ele também trabalha na temperatura muito elevada. E isso também dá problema, tá, pessoal? Dá problema. Então, você quer evitar ter dor de cabeça? Eu vou te mostrar aqui, ó. Ó, observe que esse meu eu já coloquei. Eu peguei um... quer ver? Eu vou deixar aqui. Tá. Olha, tá vendo? Aqui ficou direitinho, acabou, tá aí, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui se chama... geralmente outros falam borracha térmica, né? Um terminal PET térmico. Esse daqui ele tem mais ou menos 1 centímetro. Eu peguei, você pode estar adquirindo aí no site também, dá uma olhada verificada, ou em loja que conserta televisão de LCD. Geralmente eles têm bastante isso aqui lá, tá? A casa de eletrônica, esse aqui eu acabei de pegar ali agora, ele até me deu, ó. Aí eu peguei, dei uma limpada nele e coloquei isso aqui, ó, para não estragar, tá vendo? Ó? Isso aqui é como se fosse um de adesivo, ó. Porque isso aqui, você limpa ele, mesmo se ele tiver, dá uma lavada nele, aí ele volta a aderência de novo, ó. Ó, ele tá colando de novo, ele tava seco. Eu peguei, ele não tinha mais nem cola, assim. Ele larga lá no monte lá, aí ó, pega pra você. Aí aqui dá pra fazer bastante aqui, ó. Aí você vai cortar ele do terminal do chipset aqui, ó, e vai colocar. Ele tem 1 centímetro, tá, de largura. O bom que é o seguinte, ele com 1 centímetro de largura, o que que vai acontecer? Quando você colocar aqui o drive do CD, ele vai encostar na chapa que tem abaixo do drive. Aí a temperatura do chipset vai transmitir para a lata do drive, que eu vou pegar aqui para te mostrar. Já serve como dissipador de calor. Aqui, ó. Ficou até a marca aqui, ó. Que eu já fiz o teste, ó, ficou a marquinha certinha aqui, ó, do terminal PET. Ou borracha térmica, vários nomes que o pessoal dá. Então, ó, ele vai encostar aqui, ó, aí dissipa bem o calor do chipset, tá? Que ele trabalha nas casas dos 60 graus, 50, 60, acho que é 63 graus, muito alta a temperatura para os componentes eletrônicos. Jamais um equipamento vai durar com muito tempo com a caloria dessa. Então, ó, você coloca isso aqui, ó, eu liguei ele, ó, já tá quente, ó, tá vendo, ó? Deixa eu ver, tem aderência ainda? Tem, ó. Ele tá quente, ó, tá? Então, ó, coloquei esse pedaço aqui, ó. Aí o próprio peso do coisa já vai pressionar ele aqui também. No caso eu tenho esse aqui, ó, tá? Esse aqui eu acabei de pegar lá, ó. Tá? Isso aqui é como se fosse um dissipador de borracha, né? Então você pode estar usando aqui. Então tá aí, ó. É uma dica ideal para desmontar. Aí tem alguns vídeos que também mostram como desmonta ele, mas que você já tem o seu, faça isso. No caso o meu deu defeito do RL, as luzes ficou acesa vermelha, parou de funcionar. No caso parou de funcionar, não, ele aparecia, dava aquele erro 79, tá? E79 aparecia na tela. Aí eu fiz isso daí, peguei o soprador térmico, soltei o processador aqui, ó, soltei o cooler, tá? Tirei o cooler fora, tirei a placa todinha, cooler fora e deu uma esquentada embaixo do circuito. Voltou a funcionar de novo, tá? Esse foi o meu problema e esse aqui é uma dica que eu dou agora para vocês, porque realmente o negócio esquenta muito. Você tem o seu aí, você sabe como que trabalha. Você põe uma marmita aí, dá para esquentar a marmita. Isso aí é feito de propósito mesmo, né? É de propósito, justamente para o aparelho não durar muito tempo.
que vai ressecando a solda do processador, né? Tanto do processador como todos eles aqui que tem solda VGA que fala, né? É BGA, solda BGA. Então a solda vai se ressecando, aí vai chegar uma hora que ela vai perder o contato, aí que vai te dar o problema, tá? Então faça isso enquanto há tempo. Pessoal, dá um like aí, é difícil, a gente perde muito tempo fazendo esses vídeos aí, nos ajude, indique esse vídeo para alguém, compartilhe, tá? Se inscreva no canal, tá? O meu aqui foi resolvido e eu fiz a adaptação agora do cooler, tá? Então tá aí, ó. Vou deixar ele assim, nessa velocidade, tá? Pra mim tá bom, o importante é a durabilidade do aparelho, tá? Esse é só um vídeo de teste que eu fiz aqui. Agora eu vou montar ele todinho, tá? Ó, não tem mais luz vermelha, tá? Não sei se dá pra ver aí, ó. Cuidado com essa fita aqui que se quebrar, abraço. Ó, tá? Ele tá radando a luz vermelha. Acabou pra ver, ele tá piscando rápido assim, porque ele tá procurando o drive, né? Então ele vai ficar piscando desse jeito, tá? Mas tá 100% agora. Um abraço aí, pessoal. Até mais aí.